Você já pegou o celular para mandar mensagem para alguém e viu que a pessoa estava digitando? Ou então teve um sonho com um parente meio distante que você nem tem tanto contato assim e depois descobriu que algo aconteceu com ele? Para a ciência tradicional, isso costuma ser descartado como uma coincidência, uma coisa boba. Mas o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung percebeu que essas experiências não eram situações de acasos isolados. Ele percebeu que a nossa mente, o mundo físico ao nosso redor, é interligado por uma forma muito profunda, muito mais do que a gente imagina. Meu nome é Elisandra Almeida, sou bióloga, psicanalista de abordagem junguiana e terapeuta multidimensional. Eu ajudo pessoas a despertarem para a sua consciência multidimensional. Hoje nós vamos explorar uma das ideias mais fascinantes de Jung, o conceito de unos mundos. Essa é uma expressão em latim que significa um só mundo. Vamos entender como a mente humana pode atravessar barreiras físicas, como paredes, quilômetros de distância, e como fenômenos como a telepatia mostram que a nossa mente não está presa dentro de uma caixa craniana. Para entender esse termo, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, lá na Idade Média. Lá, os alquimistas usavam um termo em latim para descrever a unidade de tudo que existe, que é unus mundus. Jung estudou sobre essa ideia e se juntou com físicos renomados da época, como, por exemplo, Wolfgang Pauli, para propor algo revolucionário. Durante séculos, a cultura ocidental ensinou a gente a separar o mundo em duas ideias bem rígidas. De um lado, a matéria, o corpo, as pedras, os objetos. Do outro lado, a psique, os pensamentos, os sentimentos, os sonhos. A gente costuma achar que o cérebro ele fabrica pensamentos, assim como o fígado produz a bile. Não. Mas Jung não concordava com isso. Ele desafiou essa visão. Para ele, a matéria e a mente eh, não são duas coisas diferentes, mas sim duas faces da mesma moeda, ou duas asas de um mesmo pássaro. Imagine que a realidade é um oceano invisível e totalmente neutro. Quando esse oceano se manifesta para nós, ele aparece sob duas formas. Primeira forma, quando a gente olha para fora, através dos nossos sentidos físicos, como a visão, o tato, o olfato, e o que a gente vê? A gente vê matéria. E a segunda questão é quando a gente olha para dentro, através das nossas experiências internas, através do que a gente sente, eh, do que a gente vê. E o que a gente vê? A psique, quando a gente olha para dentro. Ou seja, no fundo, a matéria se comporta como o psiquismo, e o psiquismo se comporta como matéria. Ambas nascem exatamente da mesma raiz. Aí agora vem o nó na cabeça. Se a mente e matéria nascem do mesmo lugar, o que acontece então com o conceito de espaço-tempo? No nosso dia a dia consciente, o espaço e o tempo parecem uma coisa meio que inflexível. Você está sentado aí, eu estou aqui do outro lado da tela, e existe uma distância física real entre a gente. Mas em Jung, ele descobre que o espaço e o tempo são conceitos que são criados pela nossa consciência, para a gente conseguir organizar o mundo exterior. A gente precisa de um parâmetro para a gente conseguir se organizar. Da mesma forma que existem linhas dentro de um mapa. Na realidade, no conceito concreto, aquelas linhas não existem, não está ali de fato. É só para a gente poder se organizar e entender. E o mesmo ocorre com o tempo e com o espaço. Se você quer entender a verdadeira natureza do tempo, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre a natureza do tempo, sobre o tempo natural. Numa camada mais profunda da mente, no que é chamado de inconsciente coletivo, o tempo e o espaço, eles são elásticos ou meio que relativos. É por isso que o nível de consciência de barreira física, como parede, montanha, milhares de quilômetros, são superficiais, não quer dizer nada. Para o inconsciente profundo, não existe um aqui versus o lá.
ou então um agora versus o depois. Ele habita essa dimensão do unus mundos, onde tudo está conectado, da mesma forma instantânea. Por exemplo, quando você está quase dormindo, ou quando está sonhando, ou até mesmo num estado ali mais de devaneio, né, onde você está ali com seus pensamentos mais soltos, o seu inconsciente, ele está aberto, ele se abre. E é justamente nesse momento que as informações conseguem atravessar essa distância física, sem precisar de nenhum fio, nenhum sinal de rádio. Quando nós sonhamos, a gente está vivendo aquilo de uma forma real. Passado e futuro coexistem ali no mesmo tempo. E é aqui que a gente entra na psicofísica dos fenômenos extraordinários. Jung acompanhou alguns experimentos científicos famosos do pesquisador G.B. Rhine, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que era sobre percepção extrasensorial e telepatia. Nesses testes, pessoas conseguiam adivinhar cartas que estavam escondidas em outras salas, com uma frequência muito maior do que as estatísticas que o acaso permitem. E o mais impressionante, a distância física não mudava o resultado. Quer o sujeito tivesse na sala do lado, ou então a centenas de quilômetros. A taxa de acerto era a mesma. Para Jung, a telepatia demonstra algo que ele achava revolucionário. O pensamento humano ele pode se conectar e se manifestar fora dos limites do cérebro físico. Ele dizia que não se trata do cérebro de emitir um sinal de rádio que viaja pelo ar e que bate no cérebro de outra pessoa. Não. Jung explicava que não tem transmissão de energia física nesse processo. Em vez disso, o que acontece é uma coincidência muito significativa, que ele chamou de sincronicidade. Quando uma emoção forte ou uma imagem arquetípica é ativada em você, ela atinge a camada do unus mundus. E um evento externo da mente da outra pessoa, quando essas duas coisas se alinham instantaneamente, a gente tem a sincronicidade. O pensamento e o fato acontecem juntos porque pertencem à mesma ordem profunda da realidade. E o que isso muda na nossa vida? No final das contas, a visão de unus mundos de Jung nos dá uma perspectiva completamente nova sobre quem nós somos. Nós não somos robôs biológicos isolados em um universo morto e mecânico, presos dentro das nossas cabeças. Nós somos parte viva de uma teia que está interconectada, onde a nossa mente e a matéria do universo dançam ali no mesmo ritmo. A telepatia e as sincronicidades são como se fossem pequenos lembretes de que a realidade é muito mais ampla do que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. As barreiras que separam a gente são reais para o nosso corpo físico, mas nas profundezas da alma, nós todos compartilhamos o mesmo chão. E agora eu quero saber de você. Você já viveu alguma experiência telepática ou uma coincidência que seja bem incrível, que pareça impossível pelas leis da física? Escreva a sua história aqui nos comentários. Se você curtiu essa explicação simplificada sobre a psicologia profunda de Jung, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações dos próximos mergulhos que a gente faz na mente humana. Até o próximo vídeo.